Olá, meus amigos, estamos em live. Mais uma vez aqui na segunda-feira, agora sempre um pouco mais cedo, por motivo de estar muito cansativo em decorrência do nosso trabalho. Mas vamos dar continuidade aqui à nossa aula de número 36, onde nós iremos, até que enfim, concluímos o capítulo 20 e vamos dar início ao capítulo 21, versículo por versículo, para que nós possamos entender. Mas antes disso, vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva, do que falamos na aula passada, lembrando a você e pedindo a sua contribuição que curta, comente, compartilha, se inscreva no canal no YouTube, Osmundo Castro 40. Essa aula vai estar com a hashtag Nascimento de Isaac no YouTube, Osmundo Castro 40. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Você, meu amigo do Kawaii, que vai ver os cortes, se quiser essa aula na íntegra, ela estará no YouTube, Osmundo Castro 40. E assim, todas as outras 35 aulas para trás estão todas lá. E essa aula está sendo uma live aqui no Facebook. Se por acaso você quiser, segunda-feira, todas as segundas-feiras, a partir das 7 horas, 7h20 mais ou menos, estaremos aqui já iniciando a live, para terminar um pouco cedo, para não ser muito cansativo. 7h30, 7h20, 7h30 mais ou menos, estamos aqui com a live aberta no Facebook Osmundo Castro. Também não esqueça de nos seguir aqui no Facebook para nos ajudar na propagação e a divulgação dos estudos da Palavra de Deus. Mas sem perda de tempo, nós vamos já aqui fazer uma pequena retrospectiva do que falamos na aula passada para nós darmos início. Na aula passada nós paramos no capítulo 21, estamos ainda no capítulo 20, de Gênesis, palavra por palavra, e nós falamos também sobre ética, sobre a diferença da ética com o temor a Deus, e a diferença da ética sem o temor a Deus. Vimos que não deu certo. E no meio de estudos nós observamos que a ética sem o temor a Deus, ela não deu certo. Por isso vivemos nos dias em que vivemos hoje, onde tudo já que o certo pelo certo não deu em nada, então vai ser na base do relativismo. Você tem sua verdade, eu tenho minha verdade, o certo para você não quer dizer que seja certo para mim. Enfim, fugindo totalmente da linha de Emmanuel Kant, como nós falamos, que trouxe essa corrente filosófica de uma sociedade ética e justa sem a necessidade de uma divindade, ou seja, sem a necessidade de Deus. E nós vemos que no decorrer da história não deu certo, como observamos nos dias atuais que não deu certo de maneira nenhuma. Também falamos sobre os mandamentos, que é a nossa vinculação a Deus, ou seja, aquilo que nos vincula a Deus são os mandamentos. Para a raça humana, foi logo após que saiu da arca, onde Deus ali mostra para Noé o arco-íris, e ali ele dá os 7 mandamentos para toda a humanidade. Então, para nós que não pertencemos ao povo judeu, temos os 7 mandamentos, ou seja, Deus faz uma aliança que Noé, mostra a ele o arco para que se lembre, e o que é que nos liga a essa aliança de não mais destruição, o que é que nos conecta a Deus, são os 7 mandamentos. E nós estudamos e vemos que Avimelech, ele quebra esses mandamentos, no sentido de que, não pelo ter tomado Sara, mas por o sentido de que, ao encontrar Abraão, ao invés de tentar ajudá-lo por ser um forasteiro, uma pessoa que estava necessitando de um auxílio naquela ocasião, de uma ajuda, qualquer que seja, uma terra, alguma coisa, não, ele primeiro foi saber o que é que Abraão tinha a oferecer. E nós vimos isso na aula passada, que quando nós encontramos pessoas que vêm ao nosso encontro, o que é errado fazer primeiro saber o que é que ele tem para me oferecer, para depois eu oferecer alguma ajuda para ele. Isso é totalmente errado. Nós vimos isso na aula passada.
não vamos entrar aqui. Na aula passada também nós pegamos temos ali uma pausa, né? Podemos se dizer assim, no versículo 7, onde tem duas palavras que aparecem pela primeira vez na Bíblia Sagrada. E é a partir do versículo 7 que nós vamos dar continuidade. Então vamos ver a partir do versículo 7, e nós vamos caminhando um pouco, como nós já falamos sobre esses versículos, vamos pegar apenas alguns tópicos, algumas coisas, para nós darmos continuidade, até chegarmos no capítulo 20, que está bem próximo. Olha, o versículo 7, ele diz da seguinte forma, versículo 6, versículo 7 diz, você já está acompanhando a aula, desde a aula passada, sabe do que nós estamos tratando, né? Versículo 7 diz, capítulo 20, versículo 7, agora devolva a esposa do homem, pois ele é um profeta. Ele rezará por você e você viverá. Mas se você não devolver, saiba que você morrerá. Você e tudo o que é seu. Nós demos um tempo aqui para explicarmos nessa aula este conceito de profecia e reza. Nós observamos aqui, em todos os nossos estudos, você vai observar que pela primeira vez aparecem essas duas palavras nas Escrituras. A palavra profeta e a palavra rezar, a palavra orar, né? Na verdade, orar, rezar. Sempre é bom lembrar que o que é uma reza? A reza é algo repetido, né? Tá escrito ali, você sempre repete ele numa cerimônia, num ritual, é uma reza. Quando você conta uma história que repetidas vezes, então você está rezando uma história, está contando uma história. Então, enfim, reza quer dizer isso, repetição. E nós temos uma reza também no Novo Testamento, Mateus capítulo 6, o versículo do 9 ao 13. Mas como nós chegarmos lá, nós vamos entrarmos especificamente. Mas por enquanto, vamos falar somente sobre o profeta. Aqui é a primeira vez que aparece a palavra profeta na Bíblia, ou seja, e a palavra reza, indicando uma conexão entre profeta e reza. Isso vai ser um assunto muito interessante. Por quê? Porque até então você observa que não há nenhuma menção que tenha havido algum profeta. O que nós vemos, como nós vemos estudando, foram palavras proféticas, não necessariamente um profeta. Entende-se que começou com Shem, né? O Shem, aí veio Ever, que saiu a descendência de Abraão, na verdade, né? Como a descendência de um povo que era, em particular, descendentes de profetas, né? Se você for estudar e observar, enquanto existiu profetas em Israel, até a destruição, a existência dos profetas foi até a destruição do segundo templo, na época de Esdras, né? Nesse período houve 1.200.000 profetas. Aí você faz uma base de 470 anos, mais ou menos, dá mais ou menos ali 30.000 por geração, mais ou menos. É quase a cada 10 pessoas um profeta, mais ou menos. Aí esse é mais ou menos os cálculos. Ou seja, as pessoas quando queriam que Deus falasse, quando queria algo de Deus, elas se direcionavam a um profeta, que aí esse profeta rezava a Deus, e Deus assim, então, concedia ou não concedia. Mas era uma atribuição ao profeta, a reza, a oração, né? Era atribuída ao profeta. E hoje, como não tem mais profetas, mas Jesus, o Mashiach, ele nos ensina em Mateus o Pai Nosso, que você vai observar que é uma reza. Se ele nos ensina, eu vou ensinar vocês a orar, a rezar, é assim. E aí ele cita Mateus 6, 9 ao 13. Temos também Lucas, né? Lucas eu não anotei. Só anotei Mateus, que é o que nós precisamos por enquanto. Então isso o profeta, ele é aquele que tem um vínculo com Deus. Uma pessoa que está num nível de profeta, ele está em um nível espiritual totalmente conectado a Deus. Por isso Deus fala
para Avimelech, ó, o homem é profeta e ele vai rezar por você. Isso também nos traz uma característica muito importante que nós vamos ver um pouco mais para frente, que profecia, a reza não quer dizer necessariamente uma conversa com Deus, porque muitos conversaram com Deus. Adão conversava com Deus, não era uma reza, era uma conversa. Vemos também que Caim, Noé conversava com Deus, Abraão conversava com Deus, e agora Avimelech, em sonho. Avimelech não era profeta, aquilo era um sonho, então não era uma profecia. Então Avimelech conversou com Deus, mas não necessariamente ele não era profeta. Mas a profecia, ela tem esse vínculo da reza com a profecia. Quando o povo de Israel precisava de buscar a Deus em reza, em oração, eles procuravam um profeta, pois o profeta ele estava conectado a Deus. E por que esse motivo deles procurarem um profeta? Porque um profeta tem a autorização de orar e interceder para mudar decreto. Nós vemos alguns exemplos na Bíblia Sagrada. Há um caso muito famoso, aquele que o profeta vai falar com o rei, agora me esqueço o nome, vai falar com o rei e dizer, olha, Deus disse que você só tem, para tu arrumar a tua casa, que só tem mais, que tu vai morrer. Arruma aí tua casa aí, que bota em ordem tuas coisas, que tu vai morrer. E sai. E aquele rei, ele faz uma oração, uma reza a Deus, e Deus ouve e fala para o profeta, não, profeta, vai lá e avisa para ele que ele não vai morrer mais não. Ou seja, Deus usa esse profeta como intermediário. Deus poderia muito bem, na hora da oração, falar com aquele rei. Disse, não, faz o seguinte, eu vou te dar mais 14 anos. Mas não. Ele manda o profeta, não, profeta, você vai lá e volta lá e diz para ele que ele vai ter mais 14 anos. Indicando que há uma proximidade entre Deus e o profeta. Ou seja, um profeta é a ligação entre a humanidade e Deus. Ele tem essa autonomia, ele tem essa autorização, podemos dizer assim, de conversar com Deus e interceder por qualquer pessoa. Isto é um profeta. Não entrando muito aqui nos detalhes de profeta, mas também lembrando que um povo também pessoas que rezaram também para Deus para livrar de uma tormenta, foram os mesmos que estavam no navio com Jonas. Jonas estava lá, era um profeta. E eles começaram a rezar para Deus para que parasse com aquilo. E descobriram que tinha um profeta. Não, aqui no barco tem um profeta. Foram até Jonas e Jonas disse, não vou orar não, estou muito afim de rezar não. Não. E Jonas não rezou. O que fizeram? Pegaram Jonas e jogaram fora do barco. Quando Jonas sai fora do barco, aí vem a calmaria, aí o grande peixe engole ele, você conhece muito bem a história. Isso nos indica o quê? Quando o profeta é preguiçoso, a tormenta jamais vai sair de perto das pessoas que o cercam, porque ele não tem a mínima vontade de buscar, de rezar a Deus, de orar a Deus, de interceder pelas tribulações das pessoas. Tais profetas têm que ser feitos igual Jonas. Pegue ele e tire do seu círculo, jogue no mar. Porque um profeta que não exerce a sua profissão, a sua função de profecia, sendo um profeta, ele somente vai atrapalhar do que vai ajudar. Então é muito interessante nós entendermos isso, essa importância de um profeta. Se tem um profeta, Deus vai ouvir o profeta. Não, deixa o profeta falar o que ele diz aí depois eu dou uma avaliada do que nós vamos fazer. Então essa é a função do profeta, buscar a Deus em reza, em oração, para que Deus mude os cenários, mude até mesmo um decreto dado por Deus, como exemplos que nós damos aqui agora. Então essa é a função de um profeta, fazer esse contato, esse vínculo com Deus.
E a reza, nós estamos falando aqui sobre a reza é muito importante que aparece aqui. Mateus, capítulo 6, o versículo 9, vamos lá ver a reza em que Cristo... Olha, eu tenho ela aqui, eu tenho ela em aramaico e traduzido aqui, mas eu não vou falar em aramaico, eu já vou diretamente ler a tradução no original, né? No original é aramaico. Sabemos que a língua original em que Yeshua, que Jesus falava, era o aramaico, era a língua original do povo daquela época. Era somente usado o hebraico nas reuniões religiosas, né? Eventos religiosos, podemos dizer assim. Mas no cotidiano era usado o aramaico. Eu tenho aqui a oração em aramaico, mas vou mostrar para você. Eu tenho escrito aqui que a gente sempre fala ela em aramaico. Okay? Não sei se você vai conseguir ver, acho que ficou até bom, ó. Aqui está maior, eu escrevi maior aqui. Avum debaixo Maia, ou seja, Avum debaixo Maia quer dizer Pai Celestial. Então a oração de Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13, é essa aqui, ó. Pai Celestial, santificado o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é nos céus. O pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa nossos pecados, como perdoamos os que pecaram contra nós. Nos desvie da tentação e livra-nos de todo mal. Teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Essa é a reza em que Cristo, o Mashiach, o Messias, nos ensina para que nós rezamos, né, oramos. Temos José Roberto está assistindo, muito obrigado, meu amado, pela sua participação. Ou seja, temos essa oração de Jesus, do Mashiach. Então é uma reza. Mas agora vamos entender aqui a palavra reza. A palavra reza, quando ela aparece nas escrituras sagradas, no seu original, ela aparece como a palavra Itpalel. Vamos entender o que é Itpalel. A palavra Itpalel, ela vem do verbo escrito aqui, Itpalel, do verbo pelili, né? O verbo pelili quer dizer juízo, né? Juízo. Pelili quer dizer juízo. E a palavra palal, que quer dizer, significa um decreto, que vem da mesma raiz. Pelili, juízo. Quando fala palal, quer dizer um decreto, um juiz determina, dá um decreto. E essa palavra aqui, Itpalel era muito interessante, porque ela traz um sentido de autorreflexivo. Itpalel é autorreflexivo, ou seja, o profeta, ele faz, podemos dizer, ele faz uma autorreflexão e entra em julgamento consigo mesmo, ele se refletindo consigo mesmo para poder se chegar a Deus. Aí Deus faz a oração, aí Deus, através do profeta, vai decidir, olha, vamos ver como é que está a situação aí do profeta, né? Porque o que é que se entende? Se Deus manda um profeta orar por Avimelech, né? O que quer dizer, olha, Avimelech, você não está lá essas coisas, mas manda o profeta orar. Ou seja, quando o profeta faz essa autorreflexão, ele ora, eles têm que estar com uma vida no altar, para que Deus julgue as palavras do profeta e assim possa tomar uma atitude daquilo em que o profeta em questão está pedindo. E foi isso que Abraão fez. Ele rezou por Avimelech, vamos ver um pouco mais para frente. Aí Deus ouviu a oração do profeta. Não sei se você está conseguindo entender. Deus fala com Avimelech, explica toda a situação. Avimelech se arrepende, e nós vemos aqui claramente que ele vai até Abraão e em pedido de desculpa dá muitos bens, dinheiro, enfim, para Abraão como um pedido de desculpas. Mas mesmo assim Deus não aceita a oração dele, ele permanece doente. Diz, não, vai lá que ele é profeta, ele vai orar por você. Ou seja,
Isso nos dá um forte indicativo que devemos procurar pessoas santas e justas que orem por nós, que Deus, na esperança que Deus possa ouvi-las. Mas aí o abençoado que vai orar por você, naquele momento de oração, ele está se pondo em julgamento diante de Deus. Injustiça. Ele faz uma auto-reflexão e vai orar para que Deus possa sim atender o pedido dele. Então isso é totalmente bíblico, você pedir uma oração para uma pessoa. Mas o cuidado que eu recomendo para você que tenha procure pessoas que você sabe, tenha certeza que são íntegras. São pessoas que realmente temem a Deus e servem a Deus. Não vá cair na falácia de profetas de internet, de YouTube. Não. Na sua região, com certeza tem alguém, um homem, uma mulher usada por Deus. Então procure. Pessoas que dão testemunho, são éticas, são moralmente irrepreensíveis. Essas pessoas que Deus estabeleceu para que possa orar para a comunidade, para a humanidade, enfim. Ou seja, com sua congregação. São pessoas íntegras. E Abraão era totalmente íntegro. Não havia falha alguma em Abraão. Por isso Deus não vai lá e falar com Abraão que ele é um profeta e ele vai orar por você. O que mais tá autorreflexivo? Tá, vamos continuar. Ainda sobre a reza. A reza, mesmo pressupondo que rezar seja um diálogo com Deus, não é. É como eu disse, rezar não quer dizer ter um diálogo com Deus. Não, rezar é outra coisa. Rezar é uma exigência, é um pedido que você faz para Deus. Como assim? Rezar uma exigência que você faz para Deus. É por isso que precisa de um profeta. Por esse detalhe. Você vai exigir de Deus alguma coisa. Por exemplo, Deus, eu quero um trabalho. Mas você é totalmente esculhambado, podemos dizer assim, né? Esculhambado. Deus ele não vai lhe ouvir. Não, meu filho, é o seguinte. Converse com o profeta para o profeta orar. E aí eu vou fazer uma análise da vida do profeta para ver se eu te atendo. É mais ou menos essa a ideia. Você consegue captar aqui pela leitura que essa é a ideia. Porque ele vai pedir uma cura. Ou seja, Deus poderia ter o curado quando viu que realmente seu coração foi sem intenção nenhuma e tal, você se arrependeu, tentou reparar o seu erro, eu vou lhe curar. Não, ele disse, não, vai lá e ore vai lá, devolve a mulher do homem, ele é profeta, ele vai orar por você, aí sim eu vou te curar. Ou seja, há uma exigência, há um pedido partido de um profeta, mas para que isso o profeta tem que ter consciência de uma autoavaliação, como ele está perante Deus. Como é que a sua vida está perante o Senhor? Aí ele faz uma autoavaliação e aí ele vai conversar com Deus e interceder pela pessoa que pediu uma oração, né? E essa era a maneira que o povo se comunicava com Deus, através de profetas. Também existia outra maneira de comunicação, que era através do sacrifício. O sacrifício não tem nada a ver com uma oração, com reza, não tem nada a ver. Sacrifício é uma coisa, louvor é outra coisa, como você jubila e louva a Deus, é uma coisa, não é oração. Conversar com Deus, você pode conversar com Deus a todo momento. Isso não quer dizer nada. É como, por exemplo, você tem um diálogo, vamos aqui supor que você tem um filho, você sempre conversa com ele sobre diversos assuntos. E ao conversar com ele por diversos assuntos, você está apenas conversando. Mas quando ele faz a você um pedido, uma maneira de dizer, uma exigência, por exemplo, pai, eu quero um smartphone. Aí o seu pai vai fazer uma avaliação como é que está o seu comportamento para ver se você merece ou não esse smartphone, né? Podemos dizer assim. Então essa era a função do profeta. Por ele estar totalmente ligado já com Deus,
quando a pessoa tem um status não dado por homens, mas pelo próprio Deus, que é no caso aqui de Abraão, com o status de profeta, ele tem esse vínculo com Deus, e Deus ele vai atender, ver qual é o pedido, e vamos analisar se vou dar para você ou não o pedido que você está falando. Nesse caso aqui, você observa que, particularmente, você observa que tudo aquilo que o profeta pede, por ele estar em contato com Deus, raramente Deus diz não. As histórias da Bíblia Sagrada, vemos como Elias pediu fogo, caiu fogo do céu, pediu para parar, que não houvesse chuva, não houve chuva, mesmo sem uma oração prévia. Mas por quê? Porque ele já sempre estava ali em conexão com Deus, ele era um profeta. É a mesma coisa que ele estava com o número de Deus na mão, já estava digitado e ele estava com Deus na linha. O Wi-Fi estava ligado, ele estava com Deus na linha, conversando ali. Isso é um nível de profecia. Isso é um profeta. Tanto que, quando Deus disse para o povo de Israel, olha, se aparecer alguém no meio de vocês, dizendo que é profeta, fala para ele, profetiza. Se acontecer, ele é um profeta. Se acontecer assim como ele previu, ele é um profeta. Se não acontecer, ele não é um profeta. Ou seja, numa maneira mais simples de dizer, Deus sempre deu carta branca aos profetas em pedir a ele qualquer coisa. Qualquer coisa. Até profeta? Beleza. O povo se aprova. Me fale aí uma profecia aí, me dê data e hora, agora. E o profeta, se ele é profeta, ele tem que dar. E se ele é profeta, se ele falou que vai acontecer na data e na hora, Deus assina embaixo, porque ele é profeta. Há uma conexão com Deus. Então essas coisas nós temos que estarmos atentos e inteirados. Porque aparece aí charlatões dizendo que são profetas. Hoje eu estava até vendo um que disse que foi até o terceiro céu. Mas, enfim, né? Mas deixa para lá. Para quando fala, você é profeta, então profetiza aí na minha vida. E se não acontecer, o que é que os charlatões vão dizer? Não é que eu não seja profeta, é porque tua fé não alcançou. Ou seja, aqui Deus, quando ele disse quando ele disse para Avimelech, ele vai orar e você vai ficar curado. Ele não disse, olha, ele vai orar, aí se você tiver fé, você vai ser curado. Não. Essas não foram as palavras de Deus. Ele vai orar e você vai ficar curado. É um decreto de Deus. Não, se o profeta orar, eu te curo. Ele é profeta? Então, se ele orar, eu te curo. Não tem nada a ver com a sua fé. Se é profeta, obrigatoriamente tem que acontecer. Isso é bíblico, realidade bíblica. Se é profeta, tem que ocorrer. Independente da minha fé. Se eu estou aqui meio capengando, precisando de algo, e sei que é um profeta, eu sei que ele é um homem de Deus, vou falar com o irmão, que ele vai orar por mim e vai acontecer. Tem que acontecer. Se ele for profeta, acontece. Se ele não for, eu e ele seremos mais um clamando pela misericórdia de Deus. Mas se ele for profeta, acontece. Verdadeiramente. Na hora e na data marcada por ele. Por ele, não por Deus. Você entendeu? Porque Deus dá a carta branca para que ele tome essa iniciativa. Iniciativa, acho que essa não é a palavra, essa questão. Tem uma carta branca dada por Deus. Então, se ele é profeta, então ele vai orar e vai acontecer. Tem que acontecer. Se não acontecer, ele não é um profeta. Tem algumas ressalvas aqui, né? A questão de... Por exemplo, uma ressalva... Não vamos entrar muito aqui, porque temos que terminar o capítulo. Mas coisa rápida. Um profeta, exemplo, nós já temos um estudo sobre isso, que um profeta é o seguinte: se ele profetizar algo ruim e não acontecer, ele é profeta. Por quê? Porque Deus pode mudar o decreto. Assim como nós acabamos de dar o exemplo de um rei. Ele ia morrer,
Aí Deus disse, não, o profeta volta lá e dá mais um like na vida dele lá que vai dar certo. Então, ele é profeta. Ok? Mas se acaso o profeta profetizar uma coisa boa e essa coisa boa não acontecer, aí sim, ele não é um profeta. Meio confuso? Não, é porque Deus ele revoga o mal. Ele pode muito bem revogar o mal. Sim, ele pode. Mas Deus nunca revoga um bem. Se ele falou que vai acontecer coisa boa, se não ocorrer coisa boa, então então a pessoa que disse isso a você não é um profeta. Porque se disse bênção, tem que acontecer bênção. Se ao invés da bênção acontecer maldição, aí então a pessoa não era o profeta. Porque Deus ele revoga aquilo que é mal. Não sei se você está me entendendo. Deus ele revoga o que é mal, mas aquilo que Deus determina de bom, ele nunca vai revogar. De maneira alguma você vai encontrar nas escrituras Deus revogando algo de bom. Só revoga o que é mal. Mas Deus sempre dá aquelas condições que tem que ter, né? Que você só quer para você e não faz nada. Mas vamos prosseguir. Acho que nós lemos sobre reza, acho que está um pouco bem explicado. Vamos dar continuidade para nós entrarmos no próximo capítulo, que é o nascimento de Isaac, que é muito interessante também. Versículo, vamos aqui lendo aqui meio rapidamente para dar só um repasse, né? Abimelech levantou cedo de manhã e chamou todos os seus servos e ele repetiu-lhe todas as palavras aos seus ouvidos, e os homens ficaram muito amedrontados. Vimos sobre isso, que as pessoas ficaram amedrontadas. Quem foi que pisou na bola? Nós fazemos tudo certo e agora essas palavras? É interessante, né? Versículo 9. Versículo 9 diz: Abimelech chamou Abraão e disse, como você fez essa... Abimelech chamou Abraão e disse, como você pode nos fazer isso? Que coisa terrível eu lhe fiz para que você trouxesse tão grande culpa sobre mim e a meu povo? Você me fez coisas de maneira que nunca ocorria antes aqui na minha cidade. Esses versículos estão mais explicados na aula anterior. Já está no YouTube, @osmulocastro40. Quando estiver lá, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Já está lá essa aula aqui. Estamos só dando aqui um repasse para darmos continuidade, para não perdermos a linha de raciocínio. E se por acaso na aula passada nós passou alguma coisa batida, estamos aqui só revisando. Versículo 10, ele disse: Abimelech disse a Abraão, o que você viu, nós vimos isso também, fez tal coisa, levou a fazer tal coisa. Abraão disse: percebi aqui que a falta de temor a Deus, eu poderia ser morto por causa da minha mulher. Vimos isso também. De qualquer maneira, ele tinha ela é minha irmã, meu pai, mas não filha da minha mãe. Ela tornou a minha mulher quando Deus me fez vagar a casa de meu pai, peregrinar, pedir que ela me fizesse um favor onde quer que chegasse, deveria dizer que era seu irmão. Abimelech tomou do rebanho, do gado, servos e servas a Abraão e Abimelech, devolveu ele a ele a Sará, sua esposa, e Abimelech disse: a minha terra está inteira diante de você, assente-se onde melhor lhe parecer. Nós falamos sobre isso também, que essa era a grande diferença entre o povo da faixa de Gaza. Aqui é faixa de Gaza. O povo da faixa de Gaza, né, onde Abraão estava aqui no momento. Faixa de Gaza é o que nós conhecemos hoje em dia. Mas antigamente chamava-se Gerar. E o Egito? Porque o Egito, o faraó disse: olha, vou mandar uns homens para cuidar de vocês, porque eu não me garanto pelo meu povo é perverso. Já que Abimelech, você observa que o povo ele era um povo ético, um povo que tinha moral. Tanto que Abimelech disse: olha, pode ficar em qualquer lugar que ninguém vai mexer com você não. O povo aqui é bem comportado. Tá, prosseguindo. Versículo 16. Aqui o versículo 16, ele diz assim: para sarar, ele diz: estou dando 1000 peças de prata ao seu irmão. Ele será uma venda sobre os olhos por você,
e todos aqueles que lhe acompanharam, você pode provar a todos. Ou seja, eu vou te dei para o seu irmão muito dinheiro para que você esqueça dessa situação que aconteceu aí, mulher. Isso vai servir de testemunho para quem quiser perguntar como eu não tive nada com você. Ou seja, aquilo seria onde ele pede para Sará fingir que nada aconteceu, né? Não, vai ser uma venda nos olhos aí para que nada acontecesse. Por quê? Porque, segundo a história, dizem que, segundo os estudiosos contam nos Midrash, né, que correram boatos a respeito do nascimento de Isaac, que não era filho de Abraão, era filho de Avimelech. Você imagina, o cara tá morando com a mulher há 100 anos, aí não tem filho com ela. Na época em que o cara toma a mulher dele e ela já aparece grávida, tem alguma coisa errada aí. Sempre tem aqueles burburinhos, né, que você com certeza deve saber como é. Então, ele fez isso como uma prova de um testemunho para que o povo entendesse que ele não teve nada a ver com Sará. Não a possuiu, né? Não teve relações com ela, podemos dizer assim, né? Então, seria mais ou menos isso. Olha, mulher, isso aí eu já dei muito dinheiro pro teu irmão para que ele deixasse isso para lá. Você também, por favor, deixa isso para lá, que aconteceu, foi engano, foi um equívoco. Deixa para lá. Tá. Aqui o versículo 17 diz: Abraão orou a Deus e Deus curou Avimelech, assim como sua mulher e servas, de modo que elas vieram a ter filhos. Aqui é o entendimento de que olho por olho e dente por dente, né? Qual o motivo que levou Avimelech a tomar Sarai, que era justamente questões sexuais, né? Muito bonita que era essa mulher para mim, que era essa mulher no meu quarto, na minha cama. Então Deus encerra todas as madres das mulheres. E elas começaram a ficar com medo. Por que encerrou o útero? Não quer dizer, aqui no livro nós temos aqui, observe bem que está escrito aqui, ó. Assim como sua mulher e sua serva, de modo que elas tiveram filhos. Ou seja, não está dizendo que elas engravidaram, elas tiveram filhos. Isso dá uma conotação do que o entendimento. Qual é a ideia? É que até mesmo as mulheres que estavam grávidas não estavam conseguindo dar à luz por causa desse pecado de Avimelech. Então, se ele peca, e sem contarmos que qual é o ventre, o útero de Sará, é de onde virá o Mashiach. Ou seja, se o pecado é contra o ventre e contra o útero, então todo mundo está perdido. Não vai funcionar nada de ninguém. As pessoas começaram a ficar com medo, que iam morrer mesmo, porque imagina a mulher estar com 9 meses, um dia de parir não consegue. Aí Abraão ora. E aí sim, Deus cura ele e abre a margem de todo mundo. Mas aqui também tem outro ponto interessante. Qual é o entendimento que tem aqui? Vamos ver aqui o versículo 18 para nós darmos um entendimento melhor. Tá, o versículo 17. Veja bem, vou repetir aqui para nós entendermos o que eu quero trazer. Abraão orou a Deus e Deus curou Avimelech, assim como sua mulher e servas, de modo que elas tiveram filhos. Pois Deus tinha selado todo o útero, acabamos de dizer, na casa de Avimelech, por causa de Sará, mulher de Abraão. Aí o versículo, capítulo 21, entramos no capítulo 21. Deus lembrou-se de Sará conforme dissera, e Deus fez Sará conforme falou, e ela concebeu e deu à luz. Esse já é o capítulo 21. Isso dá o entendimento de quê? Que o profeta, ou uma pessoa que reza a Deus por alguém, vamos trazer aqui no entendimento melhor. Vamos supor que eu e José Ribeiro, nós estamos na mesma situação. Eu e José Ribeiro estamos na mesma situação.
Deus nos livre, né? Que é só uma comparação. Vamos supor, não vamos falar aqui algo muito pesado, não, né? Vamos, uma dor de dente. Vamos pegar leve, né? Com as suposições, né? Eu e o irmão José Ribeiro estamos com a dor de dente terrível. E aí, o que acontece? O José Ribeiro diz, irmão Osmundo, olhe por mim que eu estou com uma dor de dente. Mas eu também estou com uma dor de dente. Aí eu vou orar, não por mim, mas eu vou orar pelo irmão José Ribeiro. E automaticamente Deus me cura e logo em seguida cura o irmão José Ribeiro dessa dor de dente. Por quê? Porque você vai observar na Escritura Sagrada, sempre que alguém ora, intercede por alguém sobre um determinado assunto, aquilo acontece com ele também. O que é que Abraão não tinha? Era um filho. O que ocorreu com o povo de Avimelech? As mulheres não podiam ter filhos. A partir do momento em que Abraão ora, a mandado de Deus, ora por Avimelech, a madre das mulheres se abre. E também a madre de Sará também se abre e ela vai conceber e ter um filho. Ou seja, nós botarmos no nosso entendimento de que se alguém vem até mim angustiado, pedindo uma oração, e eu também estou angustiado e precisando de uma oração, quando eu oro por aquela pessoa, eu sirvo como um exemplo, como se fosse um canal de bênção de Deus, que aí ele tem que vir por mim e ir até o irmão. Isso é um exemplo que eu estou dizendo. Ele vem por mim e vai até o irmão como um canal. Ou seja, se ele passa por mim, então ele já vem curando, já vem dando prosperidade, já vem me dando emprego, já vem me dando a felicidade, me livrando da depressão, e depois ele vai para o irmão. Ou seja, a maior força da oração, quando se quer algo, não é somente pedir para si. Sim, isso é válido, isso é legítimo, Deus também faz. Mas os exemplos bíblicos que nós temos, eu vou citar aqui outro agora, é você olhar pelo outro que está na mesma, você orar pelo outro que está na mesma situação que você. Quando você ora para que a pessoa, cara, eu estou com uma tremenda dor de barriga. E eu estou vendo aqui que o irmão também está se contorcendo de dor de barriga. Eu vou interceder a Deus por ele. Aí você intercede a Deus pelo irmão que está com dor de barriga. Estou dizendo aqui essa coisa simples que não quero aqui, Deus me livre, dizer algo sério. Mas você está entendendo, você é inteligente. Aí Deus vem, cura eu e cura ele. Ou seja, eu boto a prioridade a alguém que está precisando. Detalhe aqui muito importante. Outro exemplo que nós temos está em Jó 42, o versículo 8. Todo mundo conhece a história de Jó, mas você observa a partir de que momento Deus muda o cativeiro de Jó? Em que momento? Qual é o momento crucial? Quando ele estava para morrer? Quando ele estava desesperado? Nas últimas, Deus, não, Jó vai morrer, eu vou mudar o cativeiro. Não. Quando ele ora, não para si, mas pelos três que estavam ali debatendo com ele. Vamos ler aqui. Observe. Jó 42. É muito interessante aqui essa passagem, para nós entendermos o que Deus, o propósito de Deus. É muito interessante. Isso, Jó 42. Jó 42, a partir do versículo de número 8. Veja bem. Jó 40, aqui, a partir do versículo 8. O que é que Deus diz? Está dizendo para aqueles homens que estavam debatendo com Jó. Versículo 8. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide a meu servo Jó, oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei.
para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando, preste atenção nessas palavras, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Aí que foi a virada de cativeiro de Jó, e você conhece a história, deu tudo em dobro. Mas se você observa um detalhe, tanto Jó quanto aqueles amigos de Jó estavam conversando com Deus, mas Deus, no momento algum, cura Jó. Por quê? Porque Jó não pede, não ora, não reza para Deus para ser curado. A partir do momento que Deus diz, ó, Jó, quer ser curado, não, tu vai ter que orar, meu filho. Ora pelos teus amigos aí, que aí, para que a bênção chegue até a eles, você é o canal de bênção, então ela tem que passar por você e ir até eles. Você observou o que nós acabamos de ler? Quando ele estava orando, aí Deus mudou o cativeiro. Às vezes a nossa bênção ela não aparece, ela não vem, porque nós perdemos muito tempo, me dá. E não falamos, Deus, dá ao meu irmão, ajuda ele, prospera ele, dá saúde, dá paz. Ou seja, interceder por Deus, pelos seus irmãos a Deus. Essa é o grande, podemos dizer, o checkmate da tua vida. É esse, a intercessão, como nós acabamos de ler aqui. Então, esse aqui é o capítulo 20 de Gênesis. Vamos adentrar aqui agora, ver como é que nós estamos de horário. Estamos bem de horário. Vamos entrar aqui no capítulo 21. Até que enfim, essa já é praticamente a terceira aula, só no capítulo 20. Estamos sempre aqui, versículo por versículo. Você já sabe que na íntegra está no YouTube, @osmundocastro40. Essa aula vai estar com a hashtag O Nascimento de Isaac, que é o que nós vamos entrar aqui agora. Capítulo 21. Vamos entrar. Deixa eu ver se eu observar que tem mais alguma coisa. Não. Eu acho que não. Acho que nós já tratamos tudo. Encerramos o capítulo 20. Vamos adentrar o capítulo 21. Aqui interessante, veja, ó. Deus lembrou-se de Sara conforme dissera. E Deus fez a Sara conforme falou, ou seja, aparentemente é uma redundância. Como assim uma redundância? Deus disse, como é que é? Deus lembrou de Sara conforme dissera. Deus fez a Sara conforme falou. Praticamente uma redundância. Mas aqui ela tem um entendimento que o próprio comentarista diz que aqui se trata não de uma redundância, mas aqui ele está dizendo que o que ele disse para Sara que ela estaria grávida, sim, ela seria grávida, e que ela conseguiria dar à luz. Ela não só engravidaria, mas ela conseguiria dar à luz em saúde, em perfeita saúde. Não haveria nenhum problema de saúde na hora do parto, podemos se dizer assim. Motivos da sua idade, né? Então, essa é o que ele quis dizer. Prosseguindo. Sara concebeu e deu à luz a um filho. Nós já estudamos sobre isso, que é Vatahar, Vatelet, né? Concebeu e deu à luz. Todas as vezes que não está escrito Vatahar, Vatelet, quer dizer que é uma força que está vindo da terra. E como se fala de Ben, né, no original, Ben, está dizendo que é descendência de Mashiach, do Messias, de Jesus. É a descendência de onde virá o Messias. Ben. Prosseguindo. Tá. Já ia deixando escapar, eu nem anotei aqui, eu ia deixando escapar. Ou seja,
Quando Deus, como nós já estudamos em aulas passadas, que Abraão ele era a pura bondade. Demos alguns exemplos, você que acompanha nossos vídeos e já viu essas aulas, demos exemplos que ele era pura bondade e muitas das vezes Abraão ele se recusava a fazer um veredito, algo justiça. Assim aconteceu com seu sobrinho Ló, deu problema. Com H também deu problema, ele se esquivava de fazer qualquer tipo de julgamento. Aqui, quando eles se propõem a orar por Avimelech, ele está aceitando a justiça, ou seja, agora a característica de bondade de Abraão aceita a justiça de Deus. Aí sim, Yitzhak, que traduzido é Isaac, pode vir para o mundo. Que Yitzhak é a característica de justiça no mundo. Agora ela pode vir, porque Abraão ele aceita a justiça de Deus e agora ele pode ensinar os caminhos a Yitzhak. Prosseguindo. Versículo 2, né? Se recebeu da luz da Sara avançada. Tá. Em idade avançada, tá. Versículo 3. Abraão deu o nome ao seu filho que teve. Preste atenção nessas palavras também. Vamos voltar àquela questão de Avimelech. Abraão deu o nome ao seu filho que ele teve, e quem Sará deu à luz a Yitzhak. Ou seja, aqui está dizendo que realmente é de Abraão e Yitzhak, não é de Avimelech. Como diziam na época as más línguas, houve um burburinho. O seu filho que teve, Abraão, o filho que teve, a quem Sará deu à luz. Ou seja, como é que diz? Em resumo, é realmente de Abraão. Abraão se considerou seu filho Yitzhak com 8 dias de idade, como Deus tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos de idade quando seu filho Yitzhak nasceu. Ou seja, por que essa necessidade de dizer que Abraão tinha 100 anos de idade? Já estudamos sobre isso também, está em aulas passadas, porque 100 anos é a idade da plenitude de um ser humano. Estudamos sobre isso, que com o passar dos anos e das eras, isso foi dando uma diminuída, mas com 100 anos é a idade da plenitude do ser humano. Com 100 anos ele está pleno, já viveu tudo que tinha de viver, já experimentou todo tipo de experiência, já consegue distinguir o que dá certo e o que não dá, consegue perceber pela situação que está ocorrendo se vai dar certo lá na frente ou não. Por quê? Porque ele é pleno, ele tem vivência, 100 anos de idade. Então é isso. Agora um ponto aqui importante, que é sobre isso. O que ele diz? Olha, o nome Yitzhak quer dizer rirar, quer dizer sorriso, mas no futuro. Não é rir, é rirar no futuro. A pessoa Yitzhak, ele vai rir no futuro. Por que nós estamos dizendo isso agora? Porque agora entra num ponto crucial que nós temos que entender. Quando vai vir esse riso? Esse riso vai vir na era messiânica. Quando o Messias voltar, aí está escrito em Provérbios, se não me falha a memória, no último capítulo, aí que a boca vai se encher de riso, naquele último dia. Acho que está em Provérbios, no último capítulo, se não me falha a memória. É uma referência à era messiânica. E aqui também o nome de Yitzhak é uma referência à era messiânica. E aqui temos um detalhe. Observe aqui que nós vamos ler e depois nós vamos entrar. Sara disse: Deus deu-me riso. Yitzhak, né? Irá, que é futuro, deu-me riso. Todos os que ouvirem se alegrarão comigo. Ou seja, agora não era só
Sará que estava alegre, que iria sorrir. Mas todo mundo, agora que ouvisse, ele iria sorrir, todo mundo. E ela disse: quem poderia sequer sugerir a Abraão que Sará amamentaria filhos? Ou seja, ela teve Yitzhak, e aqui ela fala filhos no plural, ou seja, através de Yitzhak, pessoas irão conhecer o Messias, porque sairá da descendência de Yitzhak. E por que o tema amamentar? Amamentar refere-se ao leite, né? Ao leite materno. E o leite materno é o maior ato de bondade. Duas coisas são o maior ato de bondade. Por que são o maior ato de bondade? É porque você está tirando de si, do seu DNA, e dando a um terceiro, a uma outra pessoa. Aqui está dizendo aqui, ó, amamentarei filhos, no plural. Tirarei de mim e darei a outras pessoas. Outro importante também que ela é referido à terra de Israel, é uma terra que mana o quê? Leite e mel. Ou seja, tanto o leite como o mel, ele é doado de dentro do ser, né? Tanto o animal como o ser humano, e o mel é da abelha, é doado de dentro de si. É um ato de doação, tirando de mim para alimentar outros. Um ato de bondade. Por isso a terra que mana leite e mel. Não poderia dizer que mana figo, que mana uvas, não. Mana leite e mel. Ou seja, mana bondade, mana doação, emana aquilo que está em mim para ajudar o meu próximo, para ajudar o terceiro. Isso traz esse sentido de que Sará, amamentarei filhos, eu me doarei através de Yitzhak, que eu rirei, né, no futuro. Já falamos sobre isso. Filhos, tá. Mas eis que dei à luz a um filho em sua velhice, né? Versículo 8. A criança cresceu e foi desmamada. Abraão fez uma grande festa no dia em que Yitzhak foi desmamado. Deixa eu ver, acho que se nós formos fazer uma conta aqui, desmamar, acho que dá o que? O nascimento de uma criança, acho que uns 2 anos, 3 anos, eu acho. Não sei, mas acho que deve ser mais ou menos essa. Podemos se dizer assim, uma época ideal, né? De 2 a 3 anos. Então, Isaac tinha de 2 a 3 anos de idade quando foi desmamado. Isso é muito interessante, uma observação importante que nós vamos falar um pouco mais para frente, tá? Não sei se nessa aula, mas é importante essa informação. Vamos lá então. Sara viu que o filho de Hagar tinha dado que Hagar tinha dado à luz para Abraão se perverter. Aqui está escrito se perverter, mas no original temos até aqui escrito. Vou ler para você. Vou mostrar para você que até marquei, ó. A palavra, se depois você quiser procurar no dicionário, você consegue ver aí, ó, em verdezinho. Está aqui. Isso aqui, ó. Depois você procura aí o significado dela, mas eu vou dizer para você, somente para você conferir. Metzahek, isso. Metzahek. O que é o Metzahek? Foi traduzido como se perverteu, mas aqui no original está escrito Metzahek, que quer dizer que ele riu, ele está rindo. O que é um Metzahek? É uma pessoa risonha, que está constantemente rindo. E aí Sará, aqui observe que lendo literalmente é muito estranho. Por quê? Porque, qual foi ela disse? Ela disse, teve um filho, aí eu ri no filho, Abraão riu, todo mundo riu, todo mundo riu, mas Ismael, que no caso é Ismael, quando Ismael riu, aí Sará disse, não, esse aqui não.
ou seja, quer dizer, todo mundo pode rir, só não Ismael não pode rir, tem algo aqui que nós precisamos entender, o que a Bíblia está querendo nos trazer com esse detalhe. A palavra, como nós dissemos aqui, a palavra mitzahik, diz que está rindo, né? Está a pessoa que vive rindo a todo momento, em toda situação. Aqui tem um ponto interessante, né? Uma coisa é você estar rindo nesse sentido aqui, é estar rindo com o mundo que você está vivendo. Porque temos ainda pobreza, temos corrupção, temos maldade. Então não é um mundo de risos o mundo que nós vivemos. Yitzhak, ele quer dizer o seguinte, que haverá um riso na era messiânica. Já falamos sobre isso, mas isso não quer dizer que nós não devemos ter alegria. Então são conceitos totalmente diferentes. Aqui eu trouxe 3 palavras que são da mesma raiz, mas trazem um entendimento e um conceito diferente. Vamos trazer aqui as suas palavras e as suas respectivas traduções, mas elas trazem um conceito muito interessante. A primeira palavra é sasson, que quer dizer júbilo. Essa é a primeira palavra que vem do shoresh, né, da raiz, do radical, tzchok. Essa é a primeira palavra, que quer dizer júbilo. Nós traduzimos como júbilo, que é sasson. Traduzimos como júbilo. A outra palavra que nós traduzimos como alegria, em hebraico, ela é simcha. Simcha é alegria, traduzido como alegria. E tzchok, que é traduzido como riso. Que Yitzhak vem de tzchok, que é riso. Quando nós entendemos esse conceito, é importante nós entender o seguinte, é como se fosse um copo de água. Então, sasson, que é o júbilo, né? O que é o júbilo? É como o copo está cheio, o meu aqui está secando. É como o copo está seco, mas o que é o júbilo, eu sei que eu vou enchê-lo para que eu possa tomá-lo. Ou seja, eu estou esperando. O júbilo é uma espera, né? No nosso caso, a espera pela era messiânica, né? A volta do Mashiach, do Messias. Então, é um júbilo. O copo, eu sei, não está ainda, mas eu sei que vai encher de água. Eu sei que virá o meu riso. Então, esse é o sasson, é o júbilo. E o que é a alegria? A alegria é quando o copo ele está cheio. Isso é alegria. Eu sei que meu júbilo, ou seja, eu estou esperando que esse copo vai ser cheio. Eu estou jubilando. É um júbilo. Eu sei que vai acontecer. É isso mesmo, né? Eu estou esperando, estou aguardando ansiosamente que o copo esteja cheio. Então isso é um júbilo. Quando o copo está cheio, eu estou alegre, porque o copo está cheio. E quando é o tzchok, quando é o riso é aquilo que transborda a alegria. Ou seja, quando esse copo transbordou, aí quer dizer o riso, quando ele transborda a alegria. E o que é uma coisa que transborda? Uma coisa que transborda, no caso do copo, é algo que excede o limite. Ou seja, o limite do copo é essa borda, certo? Então, se ele transborda, ou seja, excedeu o limite. Isso é o riso. O riso é aquilo que transcende o limite. E o que foi que ocorreu ali naquela situação? E quando é que o nosso riso vai transbordar? Só na era messiânica. Porque na era messiânica nós estamos vivendo em júbilo. Na esperança que vai acontecer. Na era messiânica vai ser alegria, pois agora estamos na era messiânica estaremos na plenitude. Estamos em júbilo, na era messiânica estaremos na plenitude. Ou seja, ainda estaremos dentro do copo cheio, estaremos alegres, pois estarmos com o Messias, com Mashiach, com Yeshua. E aquilo que vai transbordar o limite, ou seja, trazer o riso,
que é justamente o entendimento de Yitzhak, ou seja, o conceito de Yitzhak, depois da era messiânica, onde vai transbordar sem limite, ou seja, a alegria que vai transcender aquilo que é ilimitado. Então, isso quer dizer que nós não temos essa alegria aqui porque esse mundo ele é finito. E essa alegria só pode ocorrer quando, como dizem em Provérbios, na minha boca vai se encher de riso, é só no mundo infinito, que não é exatamente aqui. Porque aqui ainda tem pobreza, tem maldade, tem... Nossa, quantas coisas ruins ainda tem aqui. Então qual foi o motivo de estar escrito a palavra Tzahek com Ismael? Quer dizer que você, quando você está Tzahek, né, igual Ismael, quer dizer que você está feliz com o mundo que está vivendo agora. E o apóstolo Paulo, ele foi bem enfático quando ele disse, olha, não nos conformeis com esse mundo. E é isso que Ismael estava fazendo naquele momento. Não, eu estou feliz aqui do jeito que está. Tá bom demais, não precisa de mais nada. Não precisa de um Yitzhak para dizer que vai vir um Messias. Não precisa. Tá bom, tá perfeito. Quando o Sará vê aquilo, ele diz, olha, manda ele embora da minha casa. Ele e a serva dele. Aí você vai ver que Abraão fica triste. Com certeza fica triste. O rapaz já está com 17 anos. Nós lemos aulas passadas que Ismael nasceu quando Abraão estava com 86 anos. Yitzhak nasceu quando Abraão tinha 100 anos, ou seja, Ismael já estava com 14 anos. Aí, na festa de desmame, né? Vamos botar ali 3 anos, vamos botar 3 anos. Então Ismael estava com 17 anos de idade. Era uma vivência com Abraão. Abraão tinha um apego a Ismael. E Deus diz no versículo, vamos lá, versículo 9, né? Então, expulsa, tá. E ela disse a Abraão, expulsa esta serva juntamente com seu filho, pois o filho desta serva não herdará com meu filho Yitzhak. E foi muito mal aos olhos de Abraão a respeito do seu filho. E Deus disse a Abraão, não se aborreça por causa do menino, e sua serva. Faz tudo o que lhe disser e escute sua voz, pois seus descendentes virão de Yitzhak. Ou seja, Abraão ainda estava iludido que seria a descendência do Mashiach, seria de Ismael. Mas Deus disse, não, escuta tua mulher, manda ela embora que vai ser de Yitzhak. Ainda vai vir o riso. Ismael quer dizer que para ele aqui tá bom, com toda a maldade, com toda a imperfeição, roubo, violência. Isso quer dizer Sahok, Sahek, ou seja, aqui tá perfeito, tá bom. Não preciso de uma era messiânica. Não preciso de um mundo que irá vir, onde o Messias vai trazer a plenitude. Não, aqui tá perfeito. Tá bom? Aqui não precisa ir para o céu, não, aqui tá bom. Esse é o entendimento e o significado da palavra que foi usada a Ismael. E já estamos numa hora já bem avançada e nós tornaremos aqui na segunda-feira com uma aula sobre Ismael e faixa de Gaza, enfim. Será também muito boa. Então, estamos aqui com uma hora de aula, né? Não vamos ser muito prolongado, mas eu espero você na próxima segunda-feira. A partir das 19h20, mais ou menos, nós estaremos aqui trazendo essa aula, sendo bem breve, que é para não ser muito cansativo, né? Segunda-feira, terça-feira, graças a Deus, todos nós trabalhamos, mas segunda-feira estamos de volta. Lembrando a você que essa aula, na íntegra, mais 35 aulas, está no YouTube. O canal é @osmundocastro40. Se inscreve no canal, curta, comente, compartilha. Nos ajuda na divulgação desses estudos bíblicos. Serão versículo por versículo, todos os versículos, desde Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até aqui onde nós estamos.
E vamos continuar. Serão mais de 100 horas de estudo. É um seminário completo, né? É um estudo teológico completo sobre Gênesis. Então vamos parar por aqui. Muito obrigado a você. Fique bem, fique em paz, fique com Deus e até na próxima segunda-feira.